Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque para o aluno 100% não tem tempo, não tem dia, não tem hora, tudo é oportunidade para estudar. Então, vamos lá, firme e forte. Vamos direto para o nosso assunto de hoje, que é a relação entre morfologia e sintaxe. Dois assuntos importantíssimos de qualquer programa de português, para qualquer prova, de qualquer banca, de qualquer nível. Acompanhe aqui comigo e venha aprender um pouco mais sobre a melhor parte do assunto de português, porque envolve aquele começo do assunto que a gente viu várias e várias vezes ao longo dos anos na escola, chamado de classes de palavra. Essas classes de palavras se dividem em 11 grupos importantíssimos para o nosso estudo, e essas mesmas classes de palavras vão ter funções diferentes dentro da oração. E quando a gente estiver falando de funções dessas classes de palavra, estaremos falando das funções sintáticas. Então, é um assunto que, na verdade, está entrelaçado. Morfologia e funções sintáticas andam juntos. É como se fosse o seu nome e o seu emprego, o seu trabalho, a sua função, a sua profissão. Beleza? Então, vamos juntos nessa caminhada e estudar um pouquinho de classes de palavras e de funções sintáticas. Vamos lá? A primeira e mais importante classe de palavra é o verbo. Esse que você viu ao longo de toda a sua vida na escola, você sempre ouviu falar do verbo. E agora nós vamos gravar alguns conceitos. Verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Ação, estado, que é uma característica, mudança de estado, que é uma transformação, ou um fenômeno da natureza, uma linguagem literal, real. Também podemos dizer que verbo é a palavra que se modifica, muda, se transforma em pessoa, número, tempo, modo e voz. São as mudanças que acontecem com o verbo. Pode mudar de pessoa, primeira, segunda ou terceira. Pode mudar de número, singular ou plural. Pode mudar de tempo, passado, presente e futuro. E pode mudar de modo, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. E pode mudar de voz, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Grosseiramente, se você quiser pelo menos não errar o começo do assunto, você pode pensar que verbo é aquela palavra que pode ser conjugada. A gente viu na escola aqueles exemplos básicos: cantar, vender, partir. Eu canto, tu cantas, ele canta. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Eu parto, tu partes, ele parte. Então, se pode ser conjugado, é verbo. Mas esse conceito é incompleto, porque nós temos que alguns verbos não são conjugados, tem verbos que são impessoais, eles não têm sujeito, não dá para conjugar. Mas a maioria, a grande maioria, realmente são verbos pessoais, eles podem ser conjugados. Então, esse é um conceito que dá para levar para a prova. Agora, não se esqueça que o verbo só tem voz se indicar ação. Lembra que o verbo indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, mas ele só vai ter voz se ele indicar ação. A segunda classe de palavra, importantíssima também, é o substantivo. E o substantivo é tudo que é nome de alguém ou de alguma coisa que exista ou que não exista. Isso que é substantivo. Substantivo é tudo que é nome de alguém ou de alguma coisa que exista ou que não exista. Beleza? Guarda com carinho
porque o substantivo é a segunda classe de palavra mais importante que existe. A terceira classe de palavra é o adjetivo. O adjetivo é a característica dos seres, ou seja, suas qualidades e seus defeitos. Então, você tem um substantivo e uma palavra que vai dar característica para esse substantivo. A palavra que indica a característica do substantivo é chamada de adjetivo. A quarta classe de palavra, igualmente importante, é o advérbio. O advérbio é aquela palavra que indica uma circunstância. Mas o que é circunstância, professor? Bom, só posso dizer que circunstância é tudo aquilo que não é fato. Fato é o fato, aconteceu, né? Houve uma morte, é o fato. A morte é o fato. Mas a polícia não vai investigar a morte, ela não investiga o fato, ela investiga as circunstâncias que envolvem o fato. Quando foi, onde foi, como foi, por que foi, quanto foi. Então, são circunstâncias. Se você decorar 20 circunstâncias, você vai estar encaminhado para a sua prova. Causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, valor, assunto, intensidade, afirmação, negação, dúvida, instrumento, acréscimo. Beleza? A quinta classe de palavra é o pronome. Mas essa classe de palavra ela é muito especial porque ela sozinha se divide em 6 partes. Só dentro de pronomes nós temos 6 tipos de pronomes. Então, é como se fosse mais 6 classes de palavras aí para a gente contabilizar. Então, é por isso que merece aí uma atenção especial, mas, de pronto, basta que você saiba que pronome é aquela palavra que se refere ao nome, seja acompanhando o nome, seja substituindo o nome. Então, por isso que é pronome. Ou ele vai ser um pronome adjetivo, se ele estiver acompanhando o substantivo, ou ele vai ser um pronome substantivo se estiver substituindo o substantivo. Por exemplo, você sabe que a palavra minha, por exemplo, é um pronome possessivo. Eu sei que você aprendeu isso na sua escola, né? A palavra minha é um pronome possessivo, eu sei que você sabe. Mas a palavra minha, ela é chamada de pronome adjetivo simplesmente porque está acompanhando o substantivo caso. Beleza? A palavra minha, eu sei que você sabe, e não é mentira, né, que o minha é um pronome possessivo. Mas você vai, se alguém perguntar na sua prova se ele é pronome adjetivo ou pronome substantivo, você diz que ele é um pronome adjetivo porque está acompanhando o substantivo. Agora, quando eu digo ela precisa de reforma, ela precisa de reforma, você sabe que o ela é um pronome pessoal do caso reto. Eu sei que você sabe, você aprendeu na sua escola. Mas, se tiver que dizer se ele é um pronome adjetivo ou um pronome substantivo, você vai dizer que ele é um pronome substantivo. Por que ele é um pronome substantivo? Porque ele está substituindo o substantivo. É muito fácil. Bom, e aí eu falei para você que nós temos 6 tipos de pronome, mas só o pronome pessoal, que é o primeiro tipo, se divide em 3. Olha só como esse assunto é um assunto extenso. O pronome pessoal se divide em 3 tipos. O pronome pessoal é o nosso primeiro tipo de pronome. Tá bom? É o primeiro tipo, mas ele já se divide em 3. Quais são os 3? Pronome pessoal do caso reto, aquele que a gente se lembra até hoje lá da escolinha. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. Pronome pessoal do caso reto, porque funciona basicamente como sujeito. Pronome pessoal oblíquo átono, que são 11 palavrinhas que você tem que decorar. Me, te, se, lhe, o, a, os, as, lhes, nos e vos. E pronome pessoal oblíquo tônico. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco, convosco. Beleza? Então,
Só dentro de pronome pessoal, que é o primeiro dos 6 tipos de pronome, nós temos aí 3 tipos. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal oblíquo-átono e pronome pessoal oblíquo-tônico. Depois nós temos os outros tipos de pronome, né? O pronome possessivo, que você conheceu, que você se lembra desde o tempo da escola, né? Meu, minha, teu, tua, nosso, vosso. Pronome demonstrativo, este, esta, aquilo, aquela, esse, essa. Pronomes indefinidos, algum, alguma, nenhum, nenhuma, tudo, todo, nada. Pronome interrogativo são aqueles que realmente fazem pergunta, quem, qual. E o pronome relativo, que de todos é realmente o mais importante, porque ele dá origem à oração subordinada adjetiva. Então, o pronome relativo é dos 6 a mais importante, ou mais importante, porque ele já vai dar origem a uma oração chamada de oração subordinada adjetiva. Pessoal, é só uma visão geral sobre as classes de palavras. Ainda falta ver algumas, mas vamos logo passar para a função sintática, ou seja, essas palavras é como se fosse o nosso nome. Se alguém pergunta o seu nome, você não duvida, né? Ah, meu nome é fulano, meu nome é ciclano, meu nome é adjetivo, meu nome é substantivo, meu nome é verbo. Só que você tem o seu nome e você tem, ou quer ter, né, o seu emprego. E é isso que é função sintática, é o emprego da classe de palavra. É como aquela classe de palavra está trabalhando, ela trabalha de quê? Bom, então por isso que a gente tem que conhecer os termos da oração, ou seja, as funções sintáticas daquelas classes de palavra. E a dupla mais famosa é o sujeito e o predicado, porque realmente são os termos essenciais da oração. E para achar o sujeito de uma oração, basta que você faça a pergunta quem ou a pergunta o quê antes do verbo, na frente do verbo. A resposta que você encontrar vai ser chamada de sujeito. Mas observa que existe uma hierarquia. Primeiro, você faz a pergunta quem. Caso não tenha resposta, ou talvez não seja nem possível fazer a pergunta o quê, aí você faz a pergunta o quê. Se não for possível fazer a pergunta quem, você faz a pergunta o quê antes do verbo e a resposta vai continuar sendo chamada de sujeito. Quando você acha o sujeito, automaticamente você acha o predicado, porque tirando o sujeito, o que fica dentro da oração é o predicado. Mas dentro da oração, porque às vezes a oração está inserida numa frase que tem um tal de aposto ou um tal de vocativo, que são termos independentes da oração. Nem sempre eles vão estar ali na oração, mas quando estiverem, você tem que excluir, porque eles não fazem parte nem do sujeito nem do predicado, para você definir realmente quem é o sujeito e quem é o predicado. Então, qual é o cuidado? Primeiro acha o sujeito. Primeiro faz a pergunta quem antes do verbo. Fez a pergunta quem antes do verbo, se tiver resposta é sujeito. Se não tiver resposta, ou se não der nem para perguntar, parte para a segunda pergunta, que é a pergunta o que antes do verbo. Achando a resposta, essa resposta é o sujeito. Tirando o sujeito, o que fica é o predicado, caso não haja na oração, na frase, nem aposto, nem vocativo. Daí nós temos os complementos verbais. Pessoal, se a questão da sua prova falar em complemento verbal, na sua cabeça automaticamente vem os objetos, que é o objeto direto e o objeto indireto. Beleza? Objeto direto, objeto indireto. Vamos lá? O que é o objeto direto? É a resposta das perguntas quem ou o que feitas após o verbo. Por que após o verbo? Porque você já fez essas perguntas antes do verbo para achar o sujeito. Aí você foi lá, achou o sujeito, ou definiu que o sujeito está indeterminado, ou descobriu que o sujeito nem mesmo existe. Você já resolveu a vida do sujeito e aí fez perguntas depois do verbo. Se essas perguntas forem a pergunta quem ou a pergunta o que, a resposta vai ser chamada de objeto direto. E o que é objeto indireto? Objeto indireto é a resposta da pergunta de que, de quem, a que, a quem, em que, em quem,
ou qualquer outra pergunta que tenha preposição, mas que não dê ideia de circunstância, a resposta vai ser objeto indireto se você fizer essas perguntas depois do verbo, é claro. O agente da passiva, ele não é um complemento verbal, ele vem automaticamente numa frase quando essa frase está com um verbo na voz passiva. E quando é que um verbo está na voz passiva? Quando o sujeito dessa frase não faz a ação do verbo. Então, a gente coloca aqui junto com os complementos verbais, porque de fato ele vem ali complementando o verbo, mas é porque é uma obrigação mesmo, já que o sujeito não faz a ação do verbo, vai ter um termo que faz essa ação. Esse termo é chamado de agente da passiva. Pode ser até que ele não apareça na frase, mas ele sempre existe quando o sujeito não faz a ação do verbo. Beleza? Nós estamos apenas conhecendo os termos da oração, pegando a teoria, anotando o que a gente não conhece ainda, e se você resolver fazer parte aqui do curso 100%, aí você vai ter essas aulas minuciosamente, repetidas quantas vezes forem necessárias, com exercícios atuais das mais diferentes bancas que fazem concurso, para você se preparar corretamente para a sua prova. E aí vem os predicativos. Nós temos dois predicativos nos termos da oração: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. O predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Beleza? Você não vai separar o sujeito para cá e o predicado para cá? Se lá no predicado você perceber que tem uma palavra que indica a característica do sujeito, essa palavra é predicativo do sujeito. Simples assim. E predicativo do objeto? Predicativo do objeto, você sabe agora que tem dois objetos, né? O objeto direto ou o objeto indireto. Pessoal, se você tiver uma característica adquirida desse objeto, essa característica adquirida vai ser chamada de predicativo do objeto. Poxa, mas o que é uma característica adquirida, professor? Característica adquirida é aquela característica que não é própria do ser, não é dele, foi adquirida. Alguma coisa aconteceu para que aquela característica aparecesse. Característica adquirida do objeto vai ser chamada de predicativo do objeto. E o que é um complemento nominal? Aqui na linguagem 100%, o complemento nominal é a resposta da pergunta de que, de quem, a que, a quem, em quem, ou qualquer outra pergunta que tenha preposição, só que essa pergunta agora é feita depois de uma palavra que não é verbo. Claro, porque você sabe que se essas mesmas perguntas forem feitas depois de uma palavra que é verbo, aí você tem o objeto indireto. Então, percebe que são as mesmas perguntas. Se você fizer a pergunta depois do verbo, essas perguntas aqui, com preposição, a resposta é objeto indireto. Mas se você fizer essas perguntas depois de uma palavra que não é verbo, a resposta é complemento nominal. Daí vem os adjuntos. Nós temos dois adjuntos aqui nos termos da oração: o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Adjunto adnominal nada mais é do que aquelas palavrinhas que ficam... Beleza? Adjunto adnominal são aquelas palavras que ficam acompanhando, circulando o substantivo. É isso mesmo. Adjunto adnominal são as palavras que ficam acompanhando o substantivo. Geralmente é o artigo, o numeral, o pronome ou mesmo o adjetivo. Você percebe que dentro de um termo da oração, por exemplo, dentro do sujeito, aí você acha lá o substantivo, tem um artigo sobrando, tem um numeral sobrando, tem um adjetivo sobrando, essas palavras vão ser adjunto adnominal. Por quê? Porque adjunto adnominal é aquilo que sobra depois que você tira o que é mais importante de dentro de um termo da oração, ou seja, quando você tira o seu núcleo, né, que geralmente é um substantivo. Agora, adjunto adverbial, pessoal, são todas aquelas circunstâncias que você viu ainda agora, quando você ouviu falar em advérbio. O que é advérbio mesmo? Circunstância. E tudo que for circunstância, aqui, na função sintática, vai receber o nome de adjunto adverbial. Depois você tem os termos que são independentes da oração, que é o aposto e o vocativo.
Eles não fazem parte da oração, eles estão na frase só para atrapalhar em dia de prova, mas você vai reconhecer e vai tirar eles da frase para ficar somente a oração, e aí sim tem o sujeito e o predicado. Aposto nada mais é do que uma informação a mais que você dá a respeito de um termo anterior, e vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Pessoal, as preposições e as conjunções, elas são elementos de ligação. Elas são, de fato, conectores. Conectivos que fazem com que a frase seja coerente, seja ligada corretamente, tanto as frases quanto os parágrafos. Isso é preposição e conjunção. Basicamente, elas têm a mesma função, que é ligar. Mas, às vezes, e isso cai em prova de concurso, elas têm outras funções que é dar algum tipo de sentido. Então, às vezes, a preposição está indicando alguma circunstância ou alguma característica. As conjunções, às vezes, também têm relações. Então, por isso que é importante a gente levar mais um pouco a sério do que a gente levava na escola o assunto de preposições e conjunções. Não são só aquelas palavrinhas minúsculas que separam as coisas dentro da frase. Não. São palavras importantes que, além de fazer essa coesão, trazem, às vezes, algum tipo de sentido, algum tipo de relação. As preposições podem ser gramaticais, aquelas que são exigidas por um termo anterior, ou seja, você tem uma palavra que faz uma pergunta com preposição, ou as preposições podem ser nocionais, aquelas que indicam alguma coisa, geralmente uma circunstância ou uma característica. E para ser característica, se você tiver dúvida na hora da prova, basta perceber que para ser característica tem que ser relação de posse, relação de inclusão ou relação de pertencimento. Essa aula básica é apenas para que você tenha uma noção desses termos, tanto de morfologia quanto de função sintática, para que você aproveite para anotar aí as teorias, para que se você decidir ficar aqui com a gente no nosso curso 100%, que tem aulas online todo dia, e aí você vai perceber que dá para aprender esse assunto e gabaritar a sua prova de português. As conjunções podem ser integrantes, ou seja, elas estão ali de fato para ligar um pedaço incompleto com o restante da frase, fazem parte das orações subordinadas substantivas, são chamadas inclusive de conjunção, subordinativo integrante. O papel é esse mesmo, é só de ligar. Olha só, ouvi dizer que quem estuda nunca perde seu tempo. Se você estiver lendo só essa parte aqui, ó, você vai perceber que não está completo. Se alguém chegar com você do nada e fala assim, ouvi dizer, não está completo. Então, esse que automaticamente recebe o nome de conjunção subordinativa integrante. É importantíssimo que você reconheça a conjunção integrante, porque ela tem o papel de estar numa oração subordinada substantiva. As orações também podem ser, as conjunções também podem indicar circunstância. Quando é que elas vão indicar circunstância? Quando elas estiverem dentro de uma oração subordinativa, oração subordinada adverbial. A conjunção é chamada de conjunção subordinativa adverbial. Olha só, se você estudar corretamente, será aprovado no concurso. Se você estudar corretamente, será aprovado no concurso. Você percebe que esse se está indicando a condição, uma circunstância de condição. Existe uma condição para você ser aprovado no seu concurso. É se você estudar corretamente. Então, aí você percebe que se trata de uma conjunção subordinativa adverbial, porque está indicando circunstância, no caso é uma circunstância de condição, e a oração que ele está recebe o mesmo nome, oração subordinada adverbial condicional. Mas também as conjunções podem ser coordenativas, ou seja, podem indicar apenas uma relação de coordenação. Olha só, ela estudou corretamente, portanto, foi aprovada no concurso. Esse, portanto, indica para nós uma relação de conclusão. A partir da premissa que ela estudou corretamente, a conclusão que a gente pode tirar é que ela foi aprovada no concurso. Ela estudou corretamente porque estudou aqui no curso 100%.
porque levou a sério as aulas online, porque estava ali anotando tudo, prestando atenção em tudo, tirando as suas dúvidas, não indo para a cama com dúvida, e fez as devidas revisões e acertou todas as questões da sua prova. Pessoal, lembra que adjunta adnominal são aquelas palavras que estão acompanhando o substantivo. Você tem uma frase, acha o substantivo, vê quais são as palavras que estão ali pertinho dele. Geralmente é um artigo, um numeral, um pronome ou até mesmo um adjetivo. E esse adjetivo pode vir na forma de locução adjetiva, ou seja, uma preposição e um substantivo juntos, que faz a característica de um substantivo. Pessoal, os artigos, eles podem ser definidos, aqueles o, a, os, as, e eles podem ser indefinidos, um, uma, uns e umas. Só que você tem que guardar uma coisa interessantíssima. Esses 4 camaradas aqui, o, a, os, as, eles não são apenas artigos definidos. Eles também podem ser pronomes pessoais, sabe, aqueles que consertam a nossa fala? A gente fala assim, eu não encontrei ela hoje. Não encontrei ela, infelizmente está errado, você tem que falar, eu não a encontrei. Esse a que substitui o ela não é mais um artigo, é um pronome pessoal oblíquo átono. E também pode ser pronome demonstrativo. Por que ele pode ser pronome demonstrativo? Porque está representando aquilo, aquela ou aquele. E aí você tem os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas, só que também, para não ficar tão fácil assim, essas palavras não são apenas artigos indefinidos. Elas podem ser numerais cardinais. O que é numeral cardinal? Aquele que indica a quantidade. Um, uma, uns, umas. E podem ser pronomes indefinidos, quando estiverem em oposição, fazendo par, fazendo um paralelismo com a palavra outro. Está vendo como é muita teoria? É muita coisa? Se você está assistindo a essa aula e quer esse material, basta você você já entra em contato com o número que está aí e pede para a gente, beleza? Porque aqui é toda a teoria para começar a estudar esse assunto. Existem 4 tipos de numeral, pessoal. O numeral cardinal, que a gente viu, é aquele que indica quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numeral ordinal, que é aquele que indica ordem, posição, né? Primeiro, segundo, terceiro. Numeral cardinal é aquele que indica quantidade. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Numeral ordinal é aquele que indica ordem, posição. Primeiro, segundo, terceiro, décimo, centésimo, milésimo. Também existe o numeral multiplicativo, que é aquele que indica multiplicação, dobro, triplo, décuplo, cêntuplo. E o numeral fracionário, que nada mais é do que uma fração, indica a divisão. Metade, terça parte, um décimo. Pessoal, voltando a falar do adjunto adverbial, porque ele envolve todas as circunstâncias. As circunstâncias são infinitas, mas para a sua prova, se você guardar pelo menos 20, você já vai estar bem para não errar a questão. Os advérbios são todas as circunstâncias, não é? Todas as circunstâncias são advérbios, que aqui na análise sintática vai ser chamado de adjunto adverbial. Para que não fique tão preso a um simples conceito, você pode ter aqui as perguntas para ajudar. Se fizer a pergunta onde, você tem uma circunstância de lugar. Se fizer a pergunta quando, você tem a circunstância de tempo. Se fizer a pergunta como, você tem a circunstância de modo. Se fizer a pergunta por quê, você tem a circunstância de causa. Pergunta quanto, a pergunta quanto vai dar a ideia de valor. Se fizer a pergunta com que objetivo, vai dar a ideia de finalidade. Então, assim, é só para ajudar a você reconhecer as circunstâncias. Beleza?
mas o que vale mesmo é você anotar as principais circunstâncias. Vamos lá? Para a gente fechar. Lembra que isso aqui é uma aula de apresentação, apenas para você conhecer esse pontapé inicial no assunto de língua portuguesa, que são os dois assuntos que andam sempre juntos, né? Morfologia e sintaxe, classes de palavra, termos da oração. As principais circunstâncias são causa, consequência, condição, causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, valor, assunto, finalidade, afirmação, negação, dúvida, intensidade, acréscimo. Existe uma classe de palavra que a gente quase não vê na hora que a gente está na escola, mas em concurso público aparece. São as palavras denotativas, aquelas que são apresentadas, representadas por outras classes de palavras, mas naquele momento não desempenham as suas funções iniciais. Por exemplo, a palavra até. A palavra até é uma preposição originalmente, mas às vezes você fala assim, até eu entendi isso. Até eu, parece que esse até não está mais ligando uma palavra com outra, né? Está simplesmente dando uma relação de inclusão. Então, ele é uma palavra denotativa que indica inclusão. Mas as mais famosas, assim, em concurso público, são as partículas expletivas, ou partícula de realce. São aquelas palavras ou expressões que podem ser retiradas da frase e você não muda o sentido da frase. O sentido continua o mesmo. Olha só. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Se você retirar esse pedaço aqui, ó, se você retirar esse pedaço aqui e esse aqui, como é que fica? Nós bebemos e eles ficam tontos. Isso que é partícula expletiva ou partícula de realce, quando você retira um pedaço da frase, mas não muda o sentido, nem fica sem sentido. A mulher foi-se embora. Tira o se daí, como é que fica? A mulher foi embora. É os alunos que ficam prejudicados com isso. Tira o e o quê? Como é que fica? Os alunos ficam prejudicados com isso. Estranho, né? Cai em concurso público. Sentir como um aperto no peito. Tira esse cômodo aí, como é que fica? Sentir um aperto no peito. Então, tem algumas palavras que têm essa característica, né, de estarem na frase apenas para realçar mesmo. Por isso que a gente chama de partícula expletiva ou partícula de realce. Elas fazem parte da 11ª classe de palavras, chamada de palavras denotativas. Falta só a gente falar das interjeições, que são palavras que foram desprezadas ao longo de todos os nossos anos de estudo na escola, porque elas apenas indicam sentimentos, emoções. Ó, Ave Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essas expressões que indicam espanto, admiração, surpresa, dor, qualquer tipo de sentimento ou emoção, são as interjeições. Por fim, nós temos o aposto e o vocativo, lembra que são termos independentes da oração, eles não fazem parte da oração, mas estão na frase, então por isso é importante que você reconheça quando é que eles estão, para que você não se atrapalhe. Esses termos estão ali só para atrapalhar. O aposto nada mais é do que uma informação a mais sobre um termo anterior da oração. Às vezes ele vem explicando o termo anterior, vem especificando o termo anterior, restringindo o termo anterior, ou mesmo desenvolvendo o significado do termo anterior. Olha só, Belém, a cidade das mangueiras, é a minha terra natal. A cidade das mangueiras é uma informação a mais sobre Belém. Então, a cidade das mangueiras é aposto. E Belém é o sujeito da frase. O problema é esse, viu, pessoal? Porque lá na prova,
Às vezes nem pergunta quem é o aposto, pergunta quem é o sujeito. E você não pode dizer que a cidade das Mangueiras é o sujeito, porque a cidade das Mangueiras é uma informação a mais sobre Belém. Então, é Belém que é a minha terra natal, Belém que é o sujeito. A cidade das Mangueiras é apenas uma informação a mais sobre Belém. Aposto. A cidade de São Paulo é muito poluída. Espera aí. Quem é o sujeito? O sujeito é apenas a cidade. O sujeito é apenas a cidade. Tá vendo, pessoal? Você que achava que aposto sempre tinha vírgula, olha aqui, ó. Um aposto sem vírgula. Porque de São Paulo está especificando o termo anterior, cidade. Beleza? O professor Edi está à sua disposição. Olha aí, o professor é o sujeito e Edi é o aposto, porque está especificando o termo anterior. Então, repara, pessoal, que sem uma aula constante, né, sem uma sequência, sem aulas sistemáticas, fica realmente pesado demais. Essa aula aqui foi somente para que você tivesse uma noção do quanto que é realmente gigantesco esse assunto, para que você se anime a vir estudar com a gente todas as noites, online, de onde você estiver desse mundão afora aí, para você estudar para passar no seu concurso, beleza? Só para fechar, o vocativo, então, é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Você está falando com a Maria e chamou a Maria, sabe de quê? De Maria. Maria, sai da lata. Então, Maria é o vocativo. Entregue esse livro para o professor Edir. Não, não disse isso, não. Tem uma vírgula aí. Se fosse professor Edir, o Edir era posto, né? Que estava especificando o professor. Agora você está falando com o Edir e chamou ele de Edir. Entregue esse livro para o professor Edir. Então, Edir também é um vocativo. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Estou falando com vocês e chamando vocês de guerreiros. Então, você, guerreiros, é o vocativo. Beleza, pessoal? Era só para a gente se conhecer, né? Se você ainda não conhece o canal do professor de Carlos Lisboa, espero que você deixe pelo menos um comentário, que você curta o vídeo, que você divulgue para outras pessoas, porque você pode não precisar, mas outras pessoas podem precisar de alguma informação para a sua prova. Então, passe adiante, porque transmitir conhecimento é o nosso maior legado. Beleza? Obrigado e até a próxima. Valeu!